Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 58. Por que os habitantes do vácuo são chamados de Exu? Porque são pertences do eixo da Terra, e a Terra é dos mártires. A Terra é dos martirizados, pela matéria ou por na matéria estar a vida dos martírios. Matéria e martírio é uma palavra só. E por ser materializando, vive martirizado. E assim é a vida dos iludidos, nessa vida de martírio, iludidos pela matéria. Matéria é a consequência de um mau passo. Qual foi esse mau passo? O mau passo foi dado na hora em que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E desse mau passo surgiu a matéria, e até hoje nos envolvem de uma tal maneira que às vezes se torna fatal. E assim está aí a vida do primeiro passo mal dado, dos racionais que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E hoje, a clarevidência racional nos esclarece todo esse episódio da vida do ser humano. Antes dessa vida, que tudo era racional, puro, limpo e perfeito. Hoje, a solução dos martírios da vida da matéria por meio das mensagens esclarecedoras do mundo racional, elaboradas pelo racional superior, a qual é o verdadeiro Deus da humanidade. E por isso, um habitante do mundo superior ao nosso, que é o Éden racional. Então existe o Deus verdadeiro celestial, que é o racional superior. Por quê? O Sol, a água e a terra são os três reinos que formam essa natureza. O Sol, a água e a terra são os três reinos que deram consequência a esse mundo que habitamos. O calor do foco de luz foi esquentando a planície, que veio descendo e, conforme ia esquentando, ia saindo dessa planície uma resina. Essa resina é a origem da terra. E a planície virou goma, e depois de goma virou líquido com o calor do foco de luz. Então, a água é a rainha, que foi a planície que se derreteu, e a resina é a filha da água, é a princesa, e o sol, o rei. Porque foi dessas virtudes perdidas dos habitantes que saíram do mundo racional. Rei sim, por ser de formação das virtudes dos habitantes do mundo racional, que de luz que se formou, se transformou em um brasão, e aí está, tudo se transforma. Então, o Sol é o rei das transformações e das degenerações, e assim tudo isso em multiplicação, porque o Sol, o rei, é o gerador, criador e destruidor, a água, a rainha, que foi a planície que derreteu, e a terra, a princesa, de origem da resina, e assim temos os três reinos que formam esta natureza. Água transformada em seres. O homem. O que é o homem? Sim, o que é o homem? É a água pura, a pura água transformada em um ser. Como assim? A água transforma-se em seres materiais e tudo volta a ser água, volta ao seu natural, e por isso tudo se acaba. A matéria é água. A origem de tudo é água. Tudo volta a ser o que era. E o que era? Água. Quem veio da água e não sabe o porquê, foi formado da água. Quem não sabe o porquê, volta a ser água outra vez. O que é o sêmen? Um líquido que se transforma em um corpo de vida humana e torna a voltar ao seu ser natural de água. Então, a água faz e a água desfaz. A água fez e a água desfez. Então, a água é a base natural da formação dos seres materiais. Para quem não sabe, diz: este mundo e a nossa vida é misteriosa. Então diz o encantado: ninguém nunca soube o porquê que assim foi feito. Mas hoje, todos sabem por que foram feitos de água, e por isso a água é o líquido mais milagroso do mundo. Então de onde surgiu a água? Estás falando tanto em água, é preciso dizer de onde surgiu a água e como foi feita a água. A água
antes de ser água, era um pedaço da planície em formação racional, que ainda não estava pronta para entrar em progresso, que uns tantos habitantes do mundo racional, por livre e espontânea vontade, entraram nessa parte da planície e começaram a progredir por conta própria. E por essa parte da planície estar pronta, começou a descer, não aguentando a evolução do progresso que era desenvolvido sobre ela. Veio descendo até chegar onde estamos. Mas para saber como foi feita toda essa descida, como se passaram todos esses episódios, só lendo e relendo a obra completa dos livros do Universo em Desencanto. Então, antes de virar água, era uma planície. Está aí, a origem da água. E antes de ser terra, antes de ser matéria, era uma resina que saiu da planície. Esse histórico é muito grande e por isso será em 21 volumes a verdadeira gênese do mundo e sua criação. E por isso a água só desce e não sobe, dando a entender o progresso da degeneração. Como quem diz, tudo se multiplica, enfraquece, degenera e desaparece. Como quem diz, com o tempo viria o desaparecimento desse mundo, viria a extinção dessa degeneração por meio de uma transformação natural, depois que todos tomassem conhecimento racional do seu verdadeiro mundo de origem. Daí, então vindo a transformação dessa degeneração para o estado natural, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim chegou agora a bela aurora da vida, que é saber e conhecer o porquê dessa vida. A vida dos iludidos pela vida é uma coisa, vivem fora da realidade da vida. Então esses vivem de sonhos, sonhando e penando. E quem tem conhecimento da verdadeira realidade da vida, se sente satisfeito por viver nessas condições de vida. E, na mesma hora, tendo um grande conforto, que é saber de onde veio e para onde vai, que é saber como se ligar à eternidade em vida, ao mundo racional. Ao mundo dos habitantes puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Então aí se torna confortável quando se pensa no seu estado de imperfeição. Sim, o que é a matéria? Surge de uma incubação microbiana. Onde existe incubação, existe a deterioração. A deterioração não passa de uma imperfeição. Então, quando se raciocina sobre o que é matéria, que é o corpo, perde-se a razão dizendo, diante de tudo isso, todos são imperfeitos. E, por isso, que no mundo todos são imperfeitos. E é por isso que o mundo é considerado um enigma, cada qual pensando da sua maneira, cada qual variando a sua forma, cada qual com seus sonhos e seus 1000 pensamentos, bons e maus. Hoje, conhecendo a origem da humanidade, a origem do mundo diz, é verdade, que imperfeição, tudo aparência e nada mais. Se tudo vem de uma geração microbiana, vem de uma geração microbiana, vem de uma geração infecciosa. Onde está o micróbio, está a infecção. Onde está a infecção, está a imperfeição. Então, de onde todos geraram? De uma infecção microbiana. E por tudo ser produto de uma infecção microbiana, é que tem pouca duração. As aparências e as fantasias são que disfarçam, transformam numa falsa realidade aquilo que não tem nada de real, que é a vida de todos, e por isso é provisória por não ser real. Que garantias pode ter uma vida desse jeito? Nenhuma. Mas as fantasias, os sonhos, as ilusões dominam todos de uma maneira tal que julgam que a realidade é essa, e ninguém se conforma com esta realidade, porque ninguém se conforma de assim ser, muito menos com o fim da existência. Daí então a confusão da vida, por não conhecer a verdadeira origem e o porquê da vida. Hoje, todos esses esclarecimentos nos livros de imunização racional, que são os livros do mundo racional, desencantando na Terra o ser humano. E assim surgiu nesse universo uma obra com um nome inédito, Universo em Desencanto. Desencanto este, feito pelo racional superior. Somente quem podia desencantar o ser humano por estar encantado e não sabia. O porquê era assim, por estar encantado e não sabia o porquê da existência do mundo que está habitando. E, por ser encantado,
é que não sabia de onde veio, para onde vai, e por estar encantado, é que não sabia o porquê que aqui estava condenado a este modo de vida. Por estar encantado, é que vivia de aventuras. E assim, vejam um mundo de traição, a matéria traiçoeira, e por a matéria ser traiçoeira, é que gera o corpo de matéria, doenças para devorar o corpo. Portanto, a matéria traiçoeira gera os males, cria os males para a destruição de si mesma. Então, qual é o valor da matéria? Assim desse jeito? Assim dessa forma? Assim nessas condições? Qual é o valor da matéria? O valor da matéria é nada, por acabar tudo em nada. Agora, os sonhos, para quem está sonhando, para quem está iludido, para quem vive traído pelas ilusões, é que dá valor àquilo que não tem valor, que é a matéria. Enquanto a pessoa estiver pensando sem o conhecimento da causa, dá valor à matéria, por não ter conhecimento necessário do que é matéria, para que a pessoa deixe de ser assim. Quem vive assim, não sabe por que vive. Quem não sabe por que vive, não sabe o que diz. Vive aparentando que sabe de sua origem, desconhecida por completo. Então, está provado que falta muito para então dizer e provar que sabe. Então, para que a pessoa deixe de ignorar e de viver ignorando, procure se imunizar para o término da ignorância e se unir aos poucos do mundo racional. Unir-se ao mundo racional para viver com consciência racional e não viver assim, ignorando tudo, ignorando a causa e a origem de tudo. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 64. Porque tudo e todos dependem da água. Tudo que se transforma se multiplica, enfraquece, degenera e desaparece. Se transforma em outros seres. E assim é a água que se transforma em seres, como por exemplo o ser humano se formando de um líquido, que é o sêmen. Esse líquido se transformando em uma pessoa, que ao perder a vida se transforma em outros seres microbianos, e esses micróbios se transformando em líquido microbiano. Tudo que existe veio do líquido microbiano, e este líquido microbiano se transforma em outras vidas, para ver que na água está a formação de todos os seres que existem, vegetais, animais e minerais, e tudo enfim. E por tudo que existe em cima da face da terra, ter nascido do chão e depende da água para poder viver, que a vida de tudo e de todos está na água. Havendo a água, há a vida. Então a água é a rainha da terra, e assim tudo e todos dependem da água. Onde se encontra o caminho certo, o rumo certo da origem da humanidade? A solução real da vida de todos e de tudo está no conhecimento racional, a razão certa de tudo, a razão consciente racional. Racional é o fator principal da vida e, por isso, racional é a origem da vida. E racional sendo a origem da vida como é, toda solução só pode ser encontrada no que é racional. Se racional é a origem da vida, então a força das soluções da vida está na origem da vida, por a vida ser de origem racional. O que é o mundo racional? Onde habita o verdadeiro Deus? Não há coisa alguma na vida material que se possa comparar, por se tratar de uma degeneração racional, porque nunca ninguém conheceu o verdadeiro Deus a não ser agora. Assim, não se pode comparar um mundo de pureza com esse nosso mundo de imperfeições, não havendo fórmula alguma que possa se comparar ao puro racional, com essa degeneração material. O mundo racional é o mundo da verdadeira origem do ser humano. É a fonte bendita e fecunda de preparação do ser humano para o conhecimento que esclarece o princípio e o fim do mundo da matéria, definindo com base lógica onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O mundo racional, o mundo dos habitantes dos corpos diferentes dos nossos, dos corpos de energia pura, limpa e perfeita, com o seu progresso de pureza, do seu verdadeiro estado natural. É o mundo que nos trouxe Universo em Desencanto, livro de cultura racional,
que nos prova que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, pelo mau uso da livre e espontânea vontade, como continuamos com ela, começamos com ela e continuamos com ela. E daí a causa dos fracassos pelo abuso do livre-arbítrio, porque abusos não dão bons resultados. E quem abusa não respeita, e é por isso que assim foi constituída essa vida que não nos conformamos com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento. Então, os causadores de nós assim sermos somos nós mesmos, por abusarmos do livre-arbítrio, por entrarmos por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Para conhecer esse fato, tem que conhecer o que é cultura racional. Qual o verdadeiro natural do ser humano? O verdadeiro natural da humanidade, a humanidade nunca conheceu. Julgavam ser este, que ninguém se conforma em ser assim, sofredor e mortal. Então, na mesma hora que julgavam que o natural fosse esse, na mesma hora se contradiziam e diziam: eu não me conformo de ser assim, ninguém nunca soube o porquê é assim, mortal e sofredor. Então, muitos raciocinando diziam: não é possível que alguém nos fizesse assim, e por isso esse alguém nunca se apresentou a ninguém para dizer o porquê nos fez assim. Essa situação misteriosa do nosso natural, com o tempo, com o progresso da evolução, vamos um dia conhecer o nosso verdadeiro natural, porque tudo que evolui se eleva, se instrui, e a nossa instrução por meio da evolução da humanidade chegará o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro natural. E agora, para espanto dos que julgam que a vida fosse essa mesma, está aí, descoberto o nosso verdadeiro natural, que é o de racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Esse é que é o verdadeiro natural da humanidade, que agora descoberto o porquê deixarmos de ser o que éramos, no nosso verdadeiro natural, para ser o que somos, completamente diferentes do nosso verdadeiro natural. Toda a revelação dessa situação de angústia em que todos viviam por ignorar o porquê da sua existência, não sabendo de onde veio e nem para onde ia. E agora, esses mistérios, esses enigmas todos, desvendados de princípio a fim. Esclarecimentos verídicos dados pelo racional superior nos livros de cultura racional. Então agora, tudo esclarecido sobre a causa de nós assim ficarmos, porque não é efeito, e efeito sem causa. Se assim ficamos, foi porque existiu uma causa, e a causa foi de nós entrarmos pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, a parte da planície, e daí a causa de assim sermos. Mas conservamos a categoria do nosso verdadeiro natural, que é a categoria de racional, e por isso passamos para uma categoria inferior, que é a de animal racional, que agora, por termos o conhecimento de cultura racional, mudaremos para uma categoria superior, que é a categoria de aparelho racional. E na categoria de animal racional, por estarmos ligados à energia animal, à energia elétrica e magnética. E agora, com o conhecimento de cultura racional, que é o conhecimento da verdadeira origem de racional, passamos para a categoria superior, que é a categoria de aparelho racional. E assim, a humanidade alcançará dentro de pouco tempo a verdadeira racionalização, por estar ligada ao mundo racional, ao passo que, como estavam ligados à energia animal, que é a energia elétrica e magnética, nunca que poderíamos, de forma alguma, alcançar a racionalização, por estarmos ligados à energia animal. Ficaríamos sempre nessa condição de animal, e daí de pior para pior, devido ao progresso da degeneração e da poluição dos seres. Agora, ligados à energia racional, a humanidade dentro de pouco tempo alcançará a racionalização universal, e daí alcançando o verdadeiro equilíbrio sobre todos os pontos de vista e aspectos nesse mundo de matéria, ao qual nós não pertencíamos e por isso éramos sofredores e mortais. Então, está na Terra a solução da humanidade, que é conseguir, em vida, ser ligado à eternidade. E no vir a extinção dessa máquina material, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem,
no mundo eterno dos puros, limpos e perfeitos. E o que é que vai para lá? O corpo de energia racional, que era aqui na vida da matéria a fábrica dos vírus para a transformação do animal racional. Então, esse corpo de energia racional, que aqui está, volta ao seu verdadeiro natural no mundo racional. Está aí o porquê que a pessoa não morre, porque a vida continuará no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E é por isso que a imunização racional, dentro em pouco, naturalmente, por ser o verdadeiro natural de todos, dominará a humanidade, porque o ser natural é o ser real, e sendo real, dominará tudo o que é do seu ser, o ser racional. E assim, naturalmente, queiram ou não queiram, todos chegarão ao seu verdadeiro natural. Então, vence o natural por ser o verdadeiro e não o artificial, que é a degeneração racional. A degeneração caminhava para o caos e o natural é muito diferente, porque o natural é do verdadeiro ser. Então vence o verdadeiro ser e não o deformado. O deformado vai de mal a pior, o verdadeiro natural de bem para melhor. Como pode ser feita a salvação da humanidade? A salvação do animal racional só pode ser feita pelo seu mundo de origem, o mundo racional, e pelo racional superior, lendo as suas mensagens nos livros Universo em Desencanto. Porque sua verdadeira origem é quem pode resolver o equilíbrio aqui na vida da matéria. E para que entre em contato com os habitantes do mundo racional, é só ler os livros Universo em Desencanto, e estará ligado à energia racional, que é a verdadeira luz dos puros, limpos e perfeitos, que é o mundo racional. Ficará então a pessoa ligada em vida à eternidade, aos nossos irmãos, que são os habitantes do mundo racional, e de lá receber todas as orientações precisas para o seu bom, belo e feliz equilíbrio na vida. Então, tudo depende de você. A sua verdadeira felicidade depende de você. No ler e reler, para se desenvolver racionalmente e se ligar ao mundo racional e de lá receber a orientação certa, consciente e positiva para o seu brilhante equilíbrio na vida da matéria. Está aí como se pode encontrar a paz, o amor e a fraternidade. Esta é que é a brilhante fraternidade racional, a verdadeira razão da sua vida, por ser de origem racional, e tudo que tu precisas, a solução está no mundo da tua origem, o mundo racional. Então não perca mais tempo, para que mude a sua situação de bem para melhor, do ruim para o bom. É o tesouro dos tesouros, porque é o verdadeiro conhecimento do mundo da sua origem, a qual só ele, somente ele, pode lhe salvar.